O tema dessa noite é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. João 12, capítulo 12, versículo 12, até o 19. Mesmo assentado, mas em reverência ao Senhor da palavra, acompanhe comigo essa perícope. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando porém Jesus já foi glorificado, então eles lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantaram dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Está dando um eco para mim aqui, está dando para vocês também aí ou não? Para mim aqui está dando um eco, aqui eu estou repetindo, está tipo... Vamos orar, feche a sua cabeça, feche seus olhos abaixo da sua cabeça. Obrigado a Deus pela sua palavra nessa noite. Pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude a entender, a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que essa palavra possa, Senhor Deus, dar frutos em nossas vidas, se nós colocarmos ela em prática, que nós sejamos praticantes, não apenas ouvintes, que o teu Santo Espírito, ó Deus, tenha liberdade de falar conosco, nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, precisamos ouvir sua voz, queremos ouvir sua voz. Ajuda-me, ó Deus, a proclamar essa palavra de forma que o teu nome venha a ser engrandecido, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, Jesus então está ali, no meio da multidão. A festa da Páscoa se aproxima, a hora decisiva está chegando. Mais alguns dias, Jesus será traído, então crucificado, morto. A morte de Jesus está sendo tramada ali nos bastidores dos poderes eclesiásticos. Enquanto Jesus está na multidão, os fariseus, saduceus, os homens religiosos que deveriam guardar a lei, estão lá, conversando da melhor maneira que poderiam matar o mestre. E eu fiquei pensando sobre isso um pouco. Por mais que você faça e tente ajudar alguém, sempre existe alguém, ou aqueles que querem o teu mal, sabia? Sempre tem alguém que está à tua espreita. Alguns anos atrás, cheguei numa reunião de oração, uma mulher foi orar por mim, e ela disse: eu vejo que fizeram um trabalho para você, para destruir a sua vida. Eu não fiquei com medo, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida, mas eu fiquei pensando, quem poderia ser? Você começa a imaginar, né? Isso é horrível, mas o fato é, meus irmãos, que as trevas, o reino das trevas, ele quer nos destruir. Ele quer que a tua família acabe. Ele quer que você se dê mal. Às vezes as pessoas, por inveja, ciúmes, elas fazem algo contrário, porque como existem os filhos de Deus, existe também os filhos de Satanás. E eles não estão contentes com a tua postura, com a tua maneira de agir. Você pode agradar muitos, mas com certeza outros irão contra você. O texto
do Salmo 10, se você abrir comigo, por gentileza, Salmo capítulo 10, fala um pouco dessas pessoas que ficam à nossa espreita, esperando algum momento para poder nos prejudicar. Salmo 10, versículo 8 até 10, diz assim, acompanhe comigo. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada, como o leão na sua caverna está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o enleia, abaixar-se, rasteja em seu poder e lhe caem os necessitados. O salmista aqui está falando de pessoas assim, pessoas que querem o mal. Jesus só fazia o bem, Jesus curava as pessoas, ele trazia, mas ele bateu de frente a uma ideologia, a uma religião daquela época, e as pessoas queriam matá-lo. 1 Pedro 5,8 diz que o diabo, vosso adversário, ele brama como leão, ele rodeia, tentando tragar aqueles que eles conseguem. Então, meus irmãos, aconteceu com o mestre, poderá acontecer com você também. Por isso, fique esperto, abre os seus olhos. Jesus disse que nós temos que ser simples como a pomba, mas sagazes como a serpente. Tem gente que está do nosso lado e nos quer mal, ainda que seja com sorrisos. Mas a hora mais esperada do ministério de Jesus chegou. Ele veio para isso. Zacarias capítulo 9, meu querido irmão, diz o seguinte, versículo 9: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta, e ele destruirá carros de guerras de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos da batalha serão quebrados, e ele proclamará paz às nações, e dominará de um mar ao outro, do Eufrates até os confins da terra. A vinda de Jesus nesse momento, a entrada dele em Jerusalém, sentado nesse jumentinho, é o cumprimento da profecia de Zacarias. E eu vejo algumas coisas importantes aqui, e eu espero conseguir falar ao teu coração daquilo que eu aprendo nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, meus irmãos, é que Jesus, ele demonstrou um propósito muito forte. Jesus, ele tinha um propósito, ele cumpriu o seu propósito. Não houve improvisação, não houve surpresas para Jesus. Ele sabia que iria ser traído, ele sabia que aquele povo de dura cerviz não queria ele ali, ele sabia que tudo ia acontecer, não foi pego de surpresa. Aliás, ele mesmo disse que ninguém tirou a vida dele, ele deu a vida dele. O plano estava traçado, do começo da eternidade até esse momento. E a última palavra de Jesus na cruz, meus irmãos, lá em João capítulo 19, 30, foi: está consumado, concluí, eu vim para isso. Jesus sabia o seu propósito, ele sabia o porquê dele ter vindo a essa terra. E meus irmãos, a constância no propósito era o segredo do sucesso. Eu fico pensando que às vezes muitos de nós não sabemos os nossos propósitos. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa igreja? Por que eu sou assim? E nós, por conta dessa mídia, do dia a dia, a gente começa a viver o propósito de outras pessoas, mas não vivemos o nosso propósito para o qual nós fomos construídos e criados. O propósito, meus irmãos, ele nos traz clareza. O propósito, ele nos dá direção. Quando você sabe do seu propósito, para aquilo aqui que você foi criado, você tem perseverança, você tem resiliência, você até se dobra, mas não quebra, porque o propósito é firme. Jesus sabia, quando Satanás tentou ele durante 40 dias no deserto, ele sabia o seu propósito. Queridos irmãos, nós precisamos saber. Você sabe por que você foi criado? Você sabe por que você foi salvo? Porque é um privilégio.
E não é um privilégio porque você merece, é porque Deus escolheu, abriu seus olhos. Mas por que disso? Para que disso? Por que Deus implantou você nesse local, nessa igreja? Existe um propósito para isso, e você precisa conhecer esse propósito, para você se manter firme. Muitas pessoas, muitos cristãos que iniciaram bem a caminhada do Senhor, hoje estão longe do Senhor, porque não conheceram os seus propósitos, não estiveram firmes naquilo para quais foram criados. O propósito é importante. O propósito da direção, da clareza, nos dá visão. E você precisa conhecer. Um dos propósitos que todos nós temos é glorificar a Deus, honrar a Deus com as nossas vidas. Que quando alguém olhar para mim e olhar para você, possa ver que há algo diferente, algo estranho desse mundo que está desordenado, andando por caminhos estranhos. Ela vai olhar, não, essa pessoa é diferente, porque o mundo hoje valoriza todas essas coisas, mas uma hora esse mundo vai sentir falta de pessoas como nós, que se posiciona, que busca a santidade, que parece com Jesus, e eles vão correr ao retorno novamente até nós, pedindo ajuda, clamando por uma palavra. Propósito. Jesus cumpriu o seu propósito, ele foi até o final. Nós vemos também aqui no versículo 14, meus irmãos, Jesus, ele entra em Jerusalém, e ele entra em Jerusalém montado no quê? Num jumentinho. Nós vemos aqui algo extraordinário nesse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, que veio do céu, deixou a sua glória, se fez homem, vem, e quando ele se apresenta a esse mundo, ele se apresenta de forma humilde. Humildade. O texto de Zacarias diz: aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em seu jumentinho. Jesus, ele não veio como um conquistador romano. Os conquistadores romanos, eles entravam com seus cavalos imponentes, arrastando a civilização que havia sido escravizada, e as pessoas iam gritando seus nomes, iam sacrificando coisas para eles, e esses homens chegavam ao Senado romano, chegavam à mais alta posição. Era assim que esses imperadores, esses conquistadores romanos, mas Jesus não chegou dessa forma. Jesus, ele não veio como um conquistador político, mas ele veio como o redentor da humanidade. Sentado no jumentinho, ele demonstra a natureza do seu reino, a natureza da sua missão. E a sua missão era uma missão de paz, uma missão de paz duradoura entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante. E o texto diz, meus irmãos, que ele anunciaria, proclamaria paz às nações. Era costume dos reis antigos, quando eles iam visitar uma nação, se eles fossem visitar essa nação em paz, eles iam sentados em jumentinhos. Era um costume da época. Mas se eles fossem então para conquistar aquela cidade, aquela nação, eles iam em seus cavalos imponentes e entravam arrasando com tudo, se ele fosse guerrear com aquela cidade. Mas Jesus, ele veio em paz. Agora perceba algo interessante. Jesus, na sua primeira vinda à terra, ele vem e entra na cidade de jumentinho. Mas a segunda vinda do Mestre, meus irmãos, será num cavalo branco, que trará juízo sobre as nações. E o texto de Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto e diante de mim um cavalo, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Hoje nós temos um advogado, o justo juiz. Mas chegará um dia que ele virá como juiz, não mais como advogado, e ele vai então julgar as nações, os corações, as mentes, os pensamentos de cada um de nós. E nós precisamos dessa humildade de Jesus. Eu fico imaginando as pessoas
Muitos hoje cristãos batendo no peito, se achando alguma coisa. Nós não somos nada. Se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores vem em missão de paz, nós também precisamos ser esses mensageiros de paz, humilde. Não podemos tacar gasolina no fogo. Tem gente que gosta de uma briga dentro da igreja, gosta de uma briga em casa, gosta de uma briga no trabalho. Você não foi chamado para isso. Assim como o mestre veio em missão de paz, você também tem que ser um representante da paz. E a humildade entra aqui quando você tem que reconhecer que Deus é Deus, e você não faz isso por uma pessoa, você faz isso por Deus. Você se humilha diante desse Deus. O texto vai indo, no versículo 13, então, diz que as pessoas, quando ele entra na cidade, as pessoas começam a pegar folhas de palmeira, e ali há uma exaltação pública de Jesus. Os poucos momentos que Jesus entra e deixa isso acontecer. Alguns momentos quiseram fazer dele rei, ele saiu no meio das pessoas. Outros momentos ele saía e ia orar na madrugada. Mas nesse momento ele entra no jumentinho, e as pessoas, de maneira profética, sem saber, estavam ali anunciando o rei, o salvador de Israel. E elas falam algo bem importante. Eles demonstram Jesus como Salvador. O versículo 13 diz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, diz o texto. Hosana, meus irmãos, é uma palavra do hebraico, é salvar agora. Eles estavam clamando uma salvação. Bendito que vem salvar. Meus irmãos, não há outro nome que haja salvação para nós. Não há outro Deus que possa nos tirar as nossas mazelas e nos livrar da morte e da escravidão do pecado. Só há um Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo fala algo tão lindo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há. Você não precisa sair aí, meus irmãos, como infelizmente alguns irmãos de algumas igrejas estão fazendo. Você não precisa pegar uma arca e adorar aquela arca, ou tocar um chofar para que a presença de Deus esteja. Não, o Senhor está aqui. Só há um Deus, não há métodos, meios, é apenas Jesus. Basta. E o texto diz que eles vêm gritando e dizendo: Hosana, o que vem, bendito em nome do Senhor, que é o que? Diz o texto, o rei de Israel. Então eles trazem uma outra figura desse rei, desse Jesus. Ele é o rei celestial, o rei eterno, aquele a quem o Pai diz que sobre todas as coisas estaria sobre ele. Ele reina sobre todas as coisas. Zacarias 9:9 diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis aí que vem o rei. Apocalipse, meus irmãos, 9:16, abra comigo por gentileza, 19:16, Apocalipse 19:16. Apocalipse 19:16 diz: tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo se dobra diante desse rei. Toda língua, todo joelho se dobrará diante desse rei. Os poderosos desse mundo, aqueles que se acham inalcançáveis, se dobrarão diante desse rei dos reis. Apocalipse 17, só virar umas folhinhas para trás, versículo 14. Diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis.
E vencerão também os chamados eleitos, fiéis que se acham com ele. Esse rei, ele tem súditos, que também reinarão com ele. E a pergunta que eu deixo é: Jesus é o seu rei? Porque se Jesus é o seu rei, a sua postura muda, a sua maneira de tratar as pessoas mudam. Se Jesus é o seu rei, a tua maneira de fazer os negócios mudam. Se Jesus é o teu rei, a tua maneira que você se relaciona com a sua igreja muda. Se Jesus é o seu rei, a maneira que você se relaciona com as pessoas, com a sua esposa, com os seus filhos, muda. Porque Ele é o rei. As pessoas querem adorar a Jesus, mas servem a outros reis. Servem a Mamon, o dinheiro, ao trabalho, servem tantas outras coisas, ao seu ego, ao seu eu, mas não se submetem ao senhorio desse rei. E nós precisamos entender que Ele é o rei. A partir do versículo 16 desse texto de João, acompanhe comigo. Acontece uma coisa bem assim, que eu acho engraçado assim, porque é uma coisa muito da nossa vida, do nosso dia a dia. Versículo 16 diz o seguinte: seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Quando porém Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Tudo aquilo que eles estavam vivendo, as palavras que eles estavam escutando, os olhos dos discípulos só se abriram depois que Jesus foi glorificado e ressurreto. Eles não entenderam muita coisa. Eu não sei vocês, mas esses discípulos me parecem comigo, porque tem coisa que eu não entendo, e eu vou perceber só depois. Tem coisas na vida que a gente não vai entender mesmo. Existem situações, há determinadas situações em nossas vidas, determinados sofrimentos, determinadas perdas, determinadas coisas que acontecem com a gente, que lá na frente se demonstrarão benéficas, mas a gente não entende no começo. Tem coisas que a gente não entende, por que a coisa acontece assim com a gente, mas lá na frente, as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando eu pastoreava Guaratuba, eu pensei, vou pastorear essa igreja até o final, se Deus permitir. Então a minha esposa trabalhava na Aker, nós tínhamos lá um valor de que era mesmo, amor? De fundo, é um fundo, fundo FGTS. E eu falei: Cris, pede para o rapaz mandar você embora, a gente pega esse fundo, a gente monta aqui algumas coisinhas aqui, porque lá a cidade monta um negócio, compra uma casa aqui, sei lá, e a gente vai viver aqui. E nós tentamos, o patrão dela falou assim: não vamos mandar você embora não tem como. A gente ficou bravo, mas como que pode, mandou outro embora, não manda gente, que eu sempre trabalhei, enfim, no final não deu certo. Mas se isso tivesse acontecido, meus irmãos, eu hoje não teria minha casa aqui, não teria, porque eu teria gastado. E eu fiquei em Guaratuba um tempo, daí o meu presbítero, não sei se os irmãos sabem, o meu presbítero lá foi assassinado, lá, uma situação, e aquilo virou uma desestrutura completa da igreja, e culminou até a minha saída depois da igreja, vindo para cá, para essa igreja. Eu não entendia por que a porta não se abriu, mas Deus tinha coisa melhor para mim aqui. Talvez você não entenda algumas palavras, mas Deus tem coisa melhor para você. Talvez você não compreenda algumas repreensões de Deus sobre a sua vida, porque você está no deserto, porque Deus está agindo com você tão duro. Mas saiba que lá na frente as coisas podem se tornar boas para você. Hebreus 12:11 diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados.
é a palavra de Deus. Irmão, irmã, eu não sei da sua vida, eu não sei o que está acontecendo com você, o que você está vivenciando hoje, mas confia em Deus, espera em Deus, descansa em Deus, crendo que Ele te ama e tem o melhor para você, e isso vai passar, e lá na frente você vai entender o que o Senhor queria falar com você. Só tenha paciência, só tenha um pouco mais de resiliência, perseverança, que as coisas vão acontecer. E por último, meus irmãos, versículo 19 diz: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Esses homens estavam movidos pela inveja, pelos ciúmes. Poxa, a gente é tanto tempo mestre, estudamos todas as línguas, estamos na presença do Deus, somos sacerdotes do templo, e vem esse mestre que não estudou aos pés de ninguém conhecido, assumir isso. Está vendo? Todo mundo está indo atrás dele, vai sobrar o que para nós? Era exatamente isso que esses homens estavam falando, era movido por ciúmes, movido por inveja. Queridos irmãos, ciúmes e inveja é um dos pecados mais antigos da humanidade, e eles, se você não tomar conta, eles entram no seu coração, sorrateiramente, e você começa então a olhar aquilo que as pessoas têm, e desejar, e não agradecer por aquilo que você tem, por aquilo que você é. Esses homens começaram então, queriam matar Jesus por ciúmes, por inveja, pessoas de Deus. Tiago capítulo 3, do 14 a 16 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois aonde há inveja e ambição egoísta, há confusão de toda espécie de males. Nos meus 15 anos, 14 anos de ministério, 13, 14 anos de ministério, eu já vi algumas pessoas saírem da igreja por ciúmes e por inveja. Infelizmente, porque guardaram no seu coração coisas que não deveriam. Provérbios 24, 14 e 30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Mais um texto, se você quiser abrir comigo, por gentileza, lá em Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Versículo 4, diz: cruel é o furor, e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Meus irmãos, talvez um dos pecados mais, que fica mais dentro da gente, que não se percebe, é isso, porque para você perceber uma pessoa invejosa, ela tem que ser muito descarada. Você fala, não, esse cara é invejoso mesmo, mas às vezes é uma coisa lá dentro, que só você conhece o teu coração. Às vezes é inveja de coisas bobas, coisas passageiras. Eu não estou falando nem coisa de materiais, mas é assim, às vezes de cargos, posições, porque alguém, os ciúmes de alguém, porque alguém é sempre comentado, sempre se dá bem, outros não sei. Essas coisas, elas tomaram o coração daquela elite religiosa. Não foi de um, foi de vários, foi de todos, com exceção ali de 2 ou 3. Toda aquela sociedade religiosa, ela estava
dessa ferida no coração, ciúmes e inveja. E a inveja, os ciúmes, é a causa da destruição de casas, de famílias, de separação entre esposa e esposo, de alianças, de sociedades, de ministérios, de igrejas. Está aqui na Bíblia. Nós não podemos passar com os nossos olhos achando que isso não pode acontecer com cada um de nós. E a palavra do Senhor diz que isso, meus irmãos, isso aqui, ela é fruto da carne. Abra comigo Gálatas capítulo 9, capítulo 5, quer dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades e porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Versículo 21, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Eu queria encerrar dizendo que essa caminhada, essa entrada de Jesus até esse momento que nós temos aqui, ela nos ensina muita coisa. Nos ensina a ter propósito, a cumprir o nosso chamado. Ela nos ensina a sermos humildes como o nosso mestre, ele foi humilde. Essa caminhada nos ensina que Jesus, na sua exaltação, aquelas pessoas sem saberem, profetizaram aquilo que ele era, Rei e Salvador. Não há outra salvação fora Jesus. E se ele é o Rei, ele deve reinar em nossas vidas. Tem coisas que nós não entendemos agora, mas entenderemos se confiarmos nele. E precisamos fugir então dos ciúmes e da inveja. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento.